pela federação, pessoas que mexiam ali pelo Converte, Converse. Boa noite, galera. Tá me ouvindo direitinho aí? O nosso convidado já acabou de entrar. Boa noite, Samara. Boa noite, Cliver. Guardando o nosso convidado aqui. A gente trocar mais uma ideia aqui sobre nosso esporte tão amado, voleibol. Novamente. Aí. Boa noite. Opa, boa noite, Luiz. Tá me ouvindo? Tudo em paz. Tudo bem, Evelto? Opa, tudo bem, graças a Deus. Vamos aqui, deixa o pessoal começando a entrar agora aqui. Como é que tá por aí essa quarentena? Rapaz, não tá fácil, né? É uma situação que nos pegou de surpresa, né? E nesse ritmo aí pra gente praticamente ficar em isolamento não tá fácil, né? Tem que Tem, suportar, achar algumas atividades pra gente fazer, né? tem a cidade aí tá parada, claro, né? Em termos É, total, de atividade. totalmente parada. Tudo, né? É o comércio só que está trabalhando um pouquinho mais, né? Algumas restrições, assim, as aulas, treinamentos, aí tudo cancelado, né? Por enquanto, tudo parado. Uhum. Vamos começar nosso bate-papo aqui, trocar uma ideia sobre modalidade que eu acho que pelo menos, eu tenho como uma das, das minhas paixões, que é o voleibol. Eu acredito que com você não seja diferente, né? Até porque um treinador campeão do jeito que você é, formador do jeito que você é também, acho que a paixão pelo voleibol, ela tá intrínseca, né? Como a gente fala. Exato. Só um minutinho. Conversar aqui. Evelton, sobrenome, Bólico. sobrenome Bólico mesmo, Bólico. Isso. Evelton Bólico. técnico da seleção de Santa Catarina, correto? Correto. Campeão brasileiro, correto? Correto. Um dos principais formadores de base para as seleções brasileiras em termos de voleibol feminino. Acabei sabendo que você mantém um certo padrão de todo ano ter 2 ou 3 atletas convocadas para a seleção brasileira, né?
medalha de bronze no último Mundial do Egito. Bronze, Egito. Esse é um pouco do Evelto Bólico. Queria que você se apresentasse um pouco aí para o pessoal que não te conhece aqui da região Norte, Nordeste. A intenção das lives que a gente vem fazendo, Evelton, é mais uma forma da gente poder aproximar o conhecimento a nível de pluralizar a questão do conhecimento em termos de Brasil, né? Então, essa proximidade, se existe um ponto positivo dessa pandemia, esse é um dos pontos positivos, que é aproximar realmente as pessoas conhecedoras do voleibol para junto de uma massa maior, né? E a Federação de Voleibol do Estado do Ceará, ela tem feito um grande trabalho aqui, e a gente idealizou algumas lives. Na semana passada foi com o Guilherme, com o Ayrton, hoje com você, na quarta-feira com o grande Ilmer. E aí, fique à vontade para se apresentar ao nosso público aí de hoje, tá bom? Ok. Então, é um prazer, né, estar interagindo com vocês, né? Como o Luiz falou, comentar sobre o voleibol é a nossa paixão, é onde que a gente gosta muito de falar sobre essa modalidade. Né? Eu sou natural do Rio Grande do Sul, né? Sou de Santa Bárbara do Sul, vim trabalhar em Santa Catarina, me formei em 1991, e em 1993 fui trabalhar no estado de Santa Catarina, no município de Guaraciaba, um município no extremo oeste do estado de Santa Catarina, com 10.500 habitantes, um município pequeno, mas aonde que eu consegui pôr em prática, todo o meu conhecimento que eu tinha de sonhos, de aspirações assim, para o voleibol, onde que eu pudesse desenvolver o meu trabalho. E eu sou muito grato, a esse município que me acolheu muito bem, e aonde que eu consegui, até os dias de hoje aí, desempenhar meu trabalho, e agradeço muito onde que eu estou hoje, fazendo parte do quadro da seleção brasileira. Eu acho que, penso que foi um fator muito importante, esse meu trabalho que eu desenvolvi nesse município, que fez eu chegar até onde eu cheguei. A gente, com o nosso contato que eu fiz com você, eu até citei que eu pedi para alguns treinadores aqui do estado, de referências que trabalham com base, para fazer algumas perguntas para você. Inclusive a gente já até conversou sobre algumas. E eu vou começar mais precisamente fazendo a pergunta aqui de um treinador que eu acho que você conhece, que é o Rafael Dantas, nosso treinador de seleção cearense aqui. Antes de eu fazer essa pergunta, na verdade, eu vou exemplificar um pouco para o contexto para poder chegar nela. Gente, o Evelto, ele faz parte de um projeto muito bacana na cidade dele, Guaraciaba, em Santa Catarina. Um projeto voltado para o voleibol, onde atende crianças de 6 a 18 anos. E é uma cidade, dentro da comparação de outras cidades catarinenses, é uma cidade pequena, mas que respira o voleibol. E o Rafael está perguntando aí, cadê a camisa do Ceará, Evelton? E aí ele faz um trabalho brilhante. Aí, dentro de algumas pesquisas que eu fiz aqui a nível de seleção brasileira, a gente pôde notar que a cidade de Guaraciaba ela fez parte de vários laboratórios para a seleção brasileira, E isso é muito importante para uma cidade considerada pequena, que eu acho que não tem esse lance de território quando a gente fala em amor pelo esporte, tamanho de
de cidade. E uma curiosidade que o Caetano me falou, eu não sei se é verdade, mas eu acredito que seja, ele disse que você tem a chave do ginásio e quando você acorda de manhã, você sai pegando as meninas e levando para o ginásio. Então queria que você contasse um pouco desse seu projeto. E aí, quando você terminar de falar sobre o projeto, eu faço a pergunta do Rafael. Ok. Respondendo essa brincadeira que o Caetano sempre faz comigo lá em Saquarema, na realidade a gente tem mesmo, né? Como é uma cidade pequena, e não só eu, mas os demais técnicos também de outras modalidades, a gente tem a chave do ginásio, assim, para ter acesso, assim, até para facilitar o trabalho, né? Mas, assim, eu acho que esse projeto desenvolvido aqui em Guaraciaba, né, como eu falei, ele partiu já do ano de 1993, onde já, quando eu vim para o município, já tinha o trabalho de vôlei, né? Mas eu queria, a minha ideia era tentar aumentar, né, fazer que o maior número de pessoas, de crianças participasse das atividades, e foi através do meu trabalho, divulgando, né? Às vezes tu entra no município e começa a fazer um trabalho diferente daquele que já existia, começa até a chamar a atenção da própria população. E eu acho que foi isso também um pouquinho que me ajudou. E claro que eu fui ter acesso nas escolas, convidando as meninas para participar das escolinhas, né, que a gente chama, que é a formação de base. E o projeto ele foi incorporando, ele foi pegando gosto, né, aparecendo bastante meninos para treinar, tanto no período da manhã como da tarde. E esse projeto pegou corpo. Daí nós tivemos uma necessidade em 95, né, quando a gente tinha bastante gente já treinando conosco, a gente formou uma Associação Desportiva Guaraciaba, que essa associação, o objetivo maior, quando a gente fundou, era para jogar o campeonato estadual, que era muito visado, né, para os outros municípios, né, onde os melhores equipes de Santa Catarina estavam disputando esse campeonato, que era o campeonato da federação. Então, com esse intuito de jogar esse campeonato, a gente montou a associação. Daí foi pegando corpo, né? A gente já começou a participar em 96, 97 já chegamos até entre os três do estado, 98 fizemos uma semifinal numa categoria. Então, e aí que eu digo que foi pegando gosto, né? O lado competitivo. Então, além da gente levar bastante meninas para dentro do ginásio para treinar, a gente começou a tornar a nossa atividade, nossos treinos mais competitivos e também abrir o interesse para as meninas começar também a representar o município nessas competições da federação. E além da federação, tem os jogos que é pela FESPORT, que é pela Secretaria do Estado, que também a gente participa, que são voltados sempre com o apoio, né, da Prefeitura Municipal, que praticamente ele abraçou esse projeto. Então, assim, hoje nós treinamos, né, no ginásio que ele é mantido pelo município, a própria estrutura de material, né, bola, rede, fartamento, camisa de treino, bermuda, tudo isso o município nos repassa, né? Tanto que nos ajuda também nos deslocamentos para as viagens, pagamento de profissionais. Então, assim, o município abraçou o nosso projeto e que deu certo, porque hoje um projeto ele precisa do apoio financeiro. Então, e no passar desses anos, né, todos os prefeitos, todas as administrações apoiaram. Então, nunca a gente teve não vou mais apoiar esse ano porque eu não gosto do Evelton, eu não gosto do voleibol. Isso nunca aconteceu. Então, e um fator importante é que os pais, como é um município pequeno, os pais apoiam. E com o apoio dos pais, começa a comunidade a abraçar o voleibol, e isso faz que a prefeitura também goste dessa modalidade e incentive financeiramente para que isso não morra, que sempre dê certo, né?
Então a gente Sim. trabalha nesse meio competitivo. Alô? Tá me ouvindo? Não, pode falar, pode falar. Tô sim. Ah, tá. Então a gente abraçou esse meio competitivo, assim, que as meninas gostam de treinar, com o apoio dos pais, o apoio da prefeitura, associação que nós temos, que várias diretorias sempre correndo atrás de patrocínio também de empresas do nosso município ajudam esse projeto. Então foi tudo veio a agregar, né, para essa realização assim desses resultados que a gente tem, né? Porque a gente não trabalha sozinho, né? Tem todo um pessoal atrás, a parte da Secretaria de Educação, do Departamento de Esporte, a diretoria da DG, né? A escola também, que nos ajuda muito, né? Então, os professores, quando as meninas estão se deslocando para a viagem, apoiam para elas fazerem atividade escolar quando elas retornam. Então, acredito que tudo isso aí é uma soma de ajuda que veio a engrandecer esse projeto nosso. Essa parceria poder público com o projeto, ela é bem bacana pelo seu dizer aí, né? E ela vai muito de encontro ao que o Rafael perguntou, né? Você já explicou mais ou menos aí como é que funcionava o projeto de uma cidade de 10.500 habitantes, né? E abraçar o voleibol de uma forma como abraçou e chamar a atenção da CBV para esse tipo de projeto, né? Então isso é realmente de muito orgulho para a cidade. E pegando um gancho com relação a isso, o Evelton, ele é um treinador mais técnico ou ele é um treinador mais completo de jogo, mais só jogo? Como é que o Evelton é? Eu me enquadro com uma pessoa técnica, né? Eu acho que é dos meus princípios, né? Eu não gosto de repassar algumas coisas para a menina, digamos, ou de cobrar algum fundamento que eu não tenha explicado. Digamos, se nós só partir para o jogo em si, tem algumas cobranças que a gente faz no jogo que eu acho que essa cobrança ela vai ser desnecessária se eu ensinar essa parte de fundamentação antes. Então, eu me enquadro mais como um técnico, acho que de fundamento, eu explico bastante a fundamentação, de como ela tem que se comportar perante um jogo, né, em questão de posicionamento, em questão de habilidade, se é um atacante, para qualquer lado da quadra que ela procura direcionar a bola. Então, acho que eu me enquadro mais nessa parte assim, de ser uma pessoa técnica, né, e até com uma certa, eu acho que, não digo o lado negativo, mas eu sou um pouco perfeccionista em algumas coisas que eu cobro das minhas jogadoras. Eu quero que elas dominem o gesto, né? Elas têm que dominar o gesto técnico, né? Para que elas tenham facilidade depois, quando entrar no jogo, né? Elas conseguirem se sair muito bem, né? Só quero mandar um abraço para o pessoal aí de Guaraciaba, que eu estou vendo que está entrando aí, né? Estão assistindo a live. Um abração aí para vocês, pessoal. Fica à vontade. Mas me enquadro mais com um técnico, sim, mais voltado para a parte técnica. Eu fiz essa pergunta a você, Evelton, porque dentre a minha conversa com o Guilherme e a minha conversa com o Ayrton, ela também foi muito levada para esse aspecto, né? Porque a gente sabe que quando uma menina dessa, sei lá, chega até uma seleção brasileira, a gente sabe que o período entre o início da preparação até o campeonato principal, até o campeonato mundial, né, como acontece, ele é curto. Então, ela meio ela tem que chegar meio que tá preparada
para não ter tempo de corrigir muita coisa, né? E aí, na minha conversa com o Ayrton e com o Guilherme, foi conversado sobre isso. E aí cai dentro de uma pergunta que eu recebi de um professor, e eu estou fazendo isso para vocês. Você acha que, havendo uma padronização de técnica, você acha benéfico para a categoria de base, ou a coisa consegue sair melhor, para quando ela chegar numa seleção brasileira, o tempo seja, se for para consertar uma chamada, se for para consertar um braço, um braço para direcionar para a diagonal, para o corredor, alguma coisa do tipo, como é que você vê isso? Você acha que seria benéfico essa padronização ou não? Eu acredito que sim, né? Até no começo, há uns anos atrás, até de repente eu pensaria que cada um tinha que tentar seguir o seu estilo, né? De repassar a sua fundamentação. E com o passar dos anos, né? A gente participa de seleção catarinense, vai de uma seleção brasileira, e eu vejo, sim, eu acho que se tu conseguir, a nível de Brasil, tu fazer um padrão do gesto técnico, né, da sua manchete, do seu toque, do estilo, como tu falou, a abrir da rede para um ataque, movimentação de bloqueio, eu acredito sim que vai ajudar a menina, tu vai deixar até a menina preparada para saber que lá na seleção brasileira o gesto técnico é esse. Então ela já vai começar a se familiarizar com esse gesto, que sabe que lá na seleção também se trabalha esse gesto. Eu acho importante, sim, esse padrão de gesto técnico. Eu também fiz essa pergunta, mas devido à semana passada a gente teve um bate-papo com o Zé Roberto, e ele comentou sobre isso, né? Ele é muito tecnicista e pensa muito nisso. Conte pra gente, Evelton, a sua experiência de ser campeão aí diversas vezes dos Jogos Escolares, e como você vê essa competição dos Jogos Escolares, como é que você vê para um futuro para o nosso voleibol? Olha, para mim, esses Jogos Escolares é de suma importância, né? É onde que abre as portas, né, para uma escola, né, a nível, digamos, de todo o Brasil, participar de um campeonato brasileiro. Aonde também que você consegue até visualizar algumas meninas que têm potencial para ser indicada para uma seleção brasileira, que às vezes está lá jogando nesses Jogos Escolares. Porque às vezes tem muitas, a nível de estado, tem muitas equipes que não disputam os Jogos Escolares, né? Tem várias equipes muito boas do estado que não disputam porque são clubes, né? É uma cidade grande onde a menina, ela estuda, da mesma equipe, ela estuda em várias escolas. Elas nunca estudam quase nas mesmas escolas. Então sempre abre possibilidade para uma menina que treina em jogar esses campeonatos, jogos escolares, porque é um jogos pela escola, né? Ela tem que estar matriculada, frequentando a escola. Então abre essa possibilidade sim de uma menina que não esteja numa equipe tão boa, tradicional a nível de Brasil, mas que ela consiga lá jogar esse campeonato brasileiro, né? E eu sou uma pessoa assim que eu adoro jogar os jogos escolares. Tanto que eu consegui alguns resultados, né? E a minha equipe se sai tão bem nos jogos escolares, porque um dos objetivos do nosso projeto é os jogos escolares. Porque é um município pequeno. Para mim, oferecer um campeonato onde eu recebo passagem aérea,
onde eu recebo alimentação, onde eu recebo um alojamento em hotel, praticamente tudo patrocinado pelos organizadores do campeonato, que é o COB. Então, para mim, é um campeonato de suma importância, porque eu sei que eu não vou conseguir oferecer essa chance para as meninas eu dar uma passagem aérea para jogar um campeonato. A minha estrutura, como município, eu não consigo ainda. Ou ir fazer um alojamento em um hotel. Então, tudo isso a gente recebe praticamente de graça, né? E então eu vejo que é uma possibilidade muito grande para os municípios pequenos investir nos jogos escolares, né? Porque é uma realidade que às vezes foge da nossa alçada financeira. E a gente, trabalhando bem, para ter uma equipe competitiva, a gente vai conseguir dar essa possibilidade, essa abertura para a menina jogar esse campeonato. E, de repente, a gente ganha o campeonato brasileiro, ele abre um leque ainda para te jogar um sul-americano. E a gente, pô, um município pequeno, eu já tive a felicidade de ir a Medellín jogar os jogos escolares. Mas quando eu, como estrutura do município, com a minha estrutura do meu clube, da minha cidade, iria a Medellín jogar um sul-americano. Te garanto que seria muito difícil. Não impossível, mas era muito difícil. Então, esses jogos escolares nos dá essa abertura, possibilita isso aí. E praticamente, financeiramente para nós, é muito baixo, assim, a gente tem poucos gastos, né? A gente recebe praticamente tudo. E pegando o gancho aí que você falou, a questão do jogo, que nós estamos citando a questão de jogos escolares, o pessoal que está entrando agora, gente, nós estamos entrevistando aqui o grande Evelto Bólico, assistente técnico da Seleção Brasileira Sub-18, terceiro lugar no Mundial do Egito ano passado. E pegando o gancho aí que a gente está tocando no assunto dos jogos escolares, Evelton, você consegue assistir muitos jogos durante a competição para poder ter essa visão macro com relação, que se não me engano são 3 divisões, né? E aí você consegue ter uma base de como está o voleibol a nível de Brasil nessa competição? Acredito que sim, porque eu acho que a comunicação entre os técnicos no campeonato, ela é muito grande. Então a gente sempre vai trocando informações, né? Eu conheço bastante técnicos e a gente comenta, como é que estão as equipes, né? Eles já vão dando o seu parecer. Pô, uma equipe de tal estado é muito boa. Mas tem uma menina que está se destacando de um estado, sabe? Então, a gente vai colhendo essas informações porque o local de alimentação, né, o café, almoço e janta, se concentra tudo no mesmo local. E isso facilita para a gente trocar informação com os técnicos, né? A gente está ali, então, praticamente, eu sempre conversando com um técnico ou outro, e essas informações para nós é importante, né? Porque, claro, que a gente não vai conseguir assistir todas as equipes, mas daí aquela que a gente tem informação, que tem alguém que se destaca, uma equipe é muito boa, ou de repente que a gente até possa vir a jogar com ela, a gente dá um jeitinho, né, de ir lá assistir, acompanhar o jogo do adversário. Eu acho que isso é muito válido, sim, para esses campeonatos, né? Também acompanhar a evolução dos adversários durante o campeonato. Eu tive a oportunidade também de ir a alguns jogos escolares como oficial de delegação quando eu trabalhava para o estado aqui. E alguns jogos escolares que eu fui, eu tive a grata surpresa de ver Drusila jogar, de ver outros nomes, tantos, né, jogarem, que são frutos de um trabalho como esse, de jogos escolares. E aí, Evelto, hoje, alguns nomes a nível de Brasil, eles estão despontando em times adultos, né? Jovens, que eu falo. Essa troca de vivência
entre a menina que sai do infanto, categoria infanto, ou sub-16, sub-17, alguma coisa do tipo, quando ela chega até uma categoria adulta, que ela passa nessa vivência, ela passa a ter mais experiência. Eu digo isso porque, vamos aqui exemplificar macro. Eu pego uma menina hoje, referência da seleção sub-18, né? E aí ela joga uma competição pela sub-20 com o Ayrton e daqui a pouco ela já está com o Zé Roberto numa seleção adulta. Eu não sei se já existe essa menina, que eu acredito que ainda ainda está no processo de encaminhamento, né? Mas ela passando por essas etapas, mesmo nova, mesmo tão nova como ela como você vê essa importância dela chegar até uma categoria adulta em termos de vivência, de poder o amadurecimento ser um pouco maior, a questão da vivência mesmo, que eu estou falando. Como é que você vê essa transição? Eu acredito que para ela chegar até no adulto, né, essa transição, quando ela chega no adulto, ela praticamente ela leva um susto, né? Uma porque o comportamento do adulto, a própria nomenclatura diz, né? É adulto, o tratamento é diferenciado, a cobrança é outra, aonde elas estão praticamente sendo remuneradas pela sua profissão, então elas são profissionais naquela modalidade, e às vezes uma categoria de base, elas têm uma ajuda de custo, mas elas não sobrevivem só com essa ajuda de custo. Então os clubes conseguem dar uma ajuda de custo para elas se manterem treinando, né, ou comprar suas coisas básicas assim, mas ainda elas dependem da família para se sustentar. Sim. E acontece muito, sabe, está acontecendo até a nível de Brasil, Luiz, até no próprio Fluminense ali com o Wilmer, aconteceu já uma menina que saiu do Sub-18, né, o ano retrasado, e esse ano aí o Wilmer deu a possibilidade de estar treinando já com a equipe dele lá profissional, né. Também aconteceu aí com uma menina que na realidade ela é 2004, mas é categoria infanto, já foi jogar o juvenil, né, pela seleção brasileira, e acredito que encheu os olhos também do técnico até da seleção brasileira, assim, que é um potencial, uma menina com futuro muito grande, né, espero que ela consiga, né, mas eu acho sim que no Brasil está acontecendo, né, a menina com 17 para 18 anos aí já está sendo vista pelos técnicos da adulta, né? E com certeza vão ser chamadas logo pela frente e vão ser chamadas para compor essas seleções aí que disputam a Liga Nacional, né? Então, claro que ela leva um susto pela transição, né? De uma categoria para outra, isso é normal, mas isso no Brasil está acontecendo e eu acho muito válido. Eu acho que se a menina tem potencial, que ela possa evoluir, eu acho que é muito válido, sim, claro, tendo grandes cuidados, né? Quando a gente diz grandes cuidados, é não atropelar algumas coisas do seu conhecimento, assim, da sua própria evolução. Ela tem que ser um processo natural, mas eu acho que a gente tem que ir indo abrindo as portas, porque de repente vai ser a jogadora aí, não digo a número 1 a nível de mundo, mas pode estar entre as 3 melhores do mundo, né? Como é que você vê a categoria de base? Eu não sei se você acompanha muito, mas a nível de CBS, alguma coisa assim, principalmente. Hoje nós temos, podemos dizer que a gente tem duas competições principais de base, né, que é os Jogos Escolares e o CBS. Logicamente tem outras competições, como a Taça Paraná, nós temos aqui a Copa Jorge aqui no Nordeste, nós temos a Taça Rio de Janeiro, nós temos outra em Minas, a gente tem diversos torneios, campeonatos de base a nível de Brasil.
Mas eu acho que os dois principais que dá para a gente meio que encher o olho é CBS e jogos escolares, né? Como é que você vê dentro da sua visão como assistente técnico e também como treinador de base de Guaraciaba, como é que você vê a evolução do voleibol nordestino? Eu acredito que eu acompanho muito o CBS, né? E tive agora a felicidade, já o ano passado, acompanhei os CBIs, que é os campeonatos de clubes, acompanho muito os jogos escolares, praticamente todo ano estou lá participando, estou interagindo, e participo da Taça Paraná, Festival de Estrela. Não consegui vir ainda na cidade, o campeonato da Cidade Maravilhosa, né, Rio de Janeiro, né, mas já tive o convite. Então, assim, e essas meninas que estão jogando esse campeonato, pega, digamos, o CBS, tem as equipes que são do Nordeste, né, estão vindo, representando, e eu acho que a grande dificuldade de vocês do Nordeste, pelo que a gente conversa com os técnicos, às vezes é a quantidade de jogos que ela não é tão grande como a nossa aqui da nossa Isso. região, né? Se tu pega aqui na região sul, na região sudeste, a gente consegue jogar mais vezes. Eu acho que é aí que está a diferença, né? Mas com certeza está aparecendo sim meninas no Nordeste, né? Um biotipo muito bom para o voleibol brasileiro, né? Eu acompanho principalmente no CBS, né? Que tem a divisão especial e a primeira divisão que a CBV praticamente está fazendo junto esse campeonato, né? Em Saquarema. Então a gente consegue acompanhar os dois campeonatos, né? Assistir os jogos das duas divisões. Mas o que dificulta, eu acho, para o Nordeste é isso aí. Eu acho que é o número de jogos que vocês estão jogando um pouco menos que as nossas regiões. Mas o potencial humano, ele está aparecendo, está surgindo aí na cidade de vocês. E isso nos deixa até muito felizes. E estão vindo umas meninas com grande potencial. Só uma pausa aqui, um instantinho. Dentro de outras personalidades que estão assistindo, acompanhando a gente aí, a gente tem a nossa querida Sonali aí, Sonali Cidrão, certo? Que acabou de entrar, que é cearense, que hoje integra o time do Osasco. Vamos falar agora, Evelton, sobre o biotipo, certo? Nós sabemos que você acabou de citar a questão que estão surgindo novas garotas com biotipos bons aqui no Nordeste, né? Inclusive a gente tem convocadas aí a Larissa aqui do Ceará e a Bia, é o nome dela, pernambucana, né? É Bia? Bia. Pronto. Isso mesmo. Duas atletas nordestinas aí integrando essa seleção nesse momento, que infelizmente, início da pandemia, elas iriam se apresentar e teve todo esse processo. E depois eu vou perguntar como é que tem sido esse acompanhamento que vocês têm feito com as meninas, né? Mas a pergunta agora para você é com relação à questão do biotipo. Hoje, o padrão de vôlei mundial, né? Você tem biotipo alto, mas que não se chega a muito longe, ou você tem biotipos alto que chega a algo mais longe, mas tem biotipo baixo que também chega um pouco mais longe. Como é que está hoje o vôlei brasileiro, né? Na verdade, são duas perguntas em uma. Questão do biotipo. Como é que você vê o biotipo da nossa seleção hoje, né, a nível de Brasil? E como a nível mundial? Nós estamos muito atrás de seleções mundiais, seleções de outros países. Como é que está por aí? A nível mundial,
Luiz, eu tive essa felicidade, né, de participar desse Mundial lá no Egito, e eu acho que cada país tem a sua característica, né? Se tu analisar assim, o padrão mundial para resultado, com certeza a menina com uma certa altura muito boa, né? Quando a gente fala altura muito boa, perto de 1,90, nessa média de 1,85, 1,90, 1,95, mas isso são meninas de 17 anos. Né? Então, tu pode pegar, digamos, tu pega a própria equipe da Itália, né? A estrutura da equipe da Itália praticamente, tu olha assim, é quase uma equipe adulta, né? O padrão do biotipo é excelente. Tu vê que essas jogadoras vão chegar com certeza na seleção adulta da Itália. Tu pega a própria China, né? Um padrão também, meninas altas, Estados Unidos, então tem esses países que já têm essa característica de meninas grandes, né? O que difere, digamos, tu pega o Japão não é as meninas tão grandes, né? Tu tira 3, 4 meninas altas e o resto é um grupo mediano, mas só que elas fazem uma diferença, essa menina mediana dentro de quadra, né? É fora de sério. Então é uma menina que, quando a gente disse, ó, em termos de fundamentação, ela deixa os olhos da gente brilhando, porque ela faz coisas lindas com a bola, né? Uma certa habilidade que tu fica até de boca aberta, assim, pô, como que ela consegue uma certa facilidade de dar uma manchete, sabe? E aonde tem jogadoras que parece que sofrem para fazer aquele movimento, e a menina do Japão faz com uma certa naturalidade. E o Brasil, com certeza. Eu acho que essa seleção que a gente conseguiu montar aí, toda a nossa comissão técnica, né, que a gente se empenhou para isso, eu acho que toda a nossa comissão, né, a gente vinha sempre conversando, pegando informações de alguns técnicos, e a gente conseguiu, graças a Deus, aí, com esse laboratório que aconteceu no mês de janeiro, onde a gente conseguiu avaliar 40 meninas, né, na mesma faixa de idade, meninas 2004 e 2005, tinha algumas 2006 lá no meio também, mas a gente conseguiu avaliar 40 meninas e conseguimos sim tirar umas meninas com grande futuro para a nossa seleção brasileira adulta, né, com certeza, né, e a gente torce muito para elas, assim, que elas consigam, né, aprender a evoluir lá conosco, para que elas consigam chegar, que é esse sonho mesmo, é chegar numa seleção adulta. Eu fiz uma pergunta para o Ayrton na semana passada e eu vou até refazer para você, vou refazer para o Wilmer, para a gente poder também conhecer as opiniões de vocês sobre isso. Como é que você vê a questão das meninas muito novas hoje, com potencial, servindo a seleção brasileira, elas indo fazer faculdade nos Estados Unidos? É uma situação delicada, né? Eu acho que eu falo porque a minha filha, ela jogou 2 temporadas nos Estados Unidos, né? Ela não tem aquele biotipo para ser uma jogadora pela altura dela, né? Ela chegar no adulto, né? Acho que tinha que ser muito diferenciada. Eu acho que vai muito da situação de como a menina se encontra perante toda aquela situação dela de família, apoio. Se eu vejo que ela tem a chance de representar o Brasil, de ser uma menina que vá chegar numa seleção brasileira com reais chances e até jogar um campeonato de Superliga aqui, eu acho que ela deve ficar pelo Brasil, né? Mas se é uma menina que às vezes não tem aquele condições financeiras
de ter um estudo, mas ela tem um potencial mediano, mas ela também não quer aquele, de repente, o sonho do voleibol para ela, que ela está um pouco indecisa se é o que ela quer mesmo, é o voleibol ou é o estudo. Uhum. Daí eu acho que pode abrir as portas, sim, ir lá para jogar e receber o estudo, representar uma universidade, né, jogando lá dentro dos Estados Unidos e ter uma profissão, né, fazer faculdade por lá. Como é que tem sido, qual o impacto, na verdade, no quesito preparação física durante essa pandemia para nossos atletas de seleção brasileira? Como é que É, o Wilmer e o restante da comissão têm feito esse acompanhamento? Como é que vocês têm feito isso para driblar esse momento tão... é, assim, a gente teve até uma reunião na semana passada. Um dos objetivos da reunião era para sentir das meninas também como que estava a situação delas, porque praticamente a gente sabe que elas estão paradas, estão em casa, né? E se elas estão fazendo atividade que o seu técnico, o seu preparador físico repassa para elas, e se elas estão fazendo isso diariamente, ou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, né? Então, essa reunião que a gente fez com elas foi nesse sentido de conhecer um pouquinho da realidade que elas estão vivendo agora com essa pandemia. E o nosso preparador físico, que é o Romeu, ele já se colocou à disposição e até já mandou para elas algumas atividades, né? Digamos que a menina está conseguindo fazer pelo clube, mas às vezes ela está sendo, a atividade não está sendo suficiente, a atividade física, o Romeu está completando, né? Ele encaminhou para elas, para todas as meninas, uma planilha onde segue vários exercícios, né? Número de repetições, bem detalhado, para que elas consigam, né, se manter fisicamente, né, durante essa pandemia. Que eu acho que isso é de fundamental importância, né, que elas não ganhem peso, que elas se mantenham com uma certa estrutura física legal, condicionamento físico, né, não percam aquela, praticamente a força que elas tinham adquirido antes no clube, que elas não percam totalmente, né, claro que elas vão ter uma perda, mas o Romeu com certeza, né, está muito preocupado nessa situação e já encaminhou para elas para se manterem, se alguém não está fazendo pelo clube, que elas façam a planilha que ele encaminhou. Tá. Como é que fica o calendário competitivo para esse ano, Evelto? Já tem alguma previsão, alguma coisa? Boa pergunta aí, Luiz. Que a gente espera, né? Aqui a nossa federação, principalmente, né? A parte do departamento que é responsável por isso, ele já montou um calendário, né? Uhum. Que a princípio a gente espera que no mês de agosto a gente volte às atividades aqui em Santa Catarina. Então a gente já tem alguns campeonatos a nível de federação a partir de agosto. Claro que em número reduzido de etapas, né? Onde nós tinha 4 etapas por categoria, a gente vai ter a metade, vai ter 2. E tanto os jogos pela FESPORT, que esses jogos que é pela Secretaria do Estado, né? Também a ideia é manter esse campeonato, só que com etapas reduzidas, né? Uhum. E com certeza sempre haverão acontecendo jogos de dobra durante o dia, né? Tem que jogar, às vezes, antes tu jogava uma partida por dia, agora não, vai ter que jogar 2 até 3 partidas por dia, que vão tentar diminuir os dias de campeonato, né, em função de alojamento, estrutura do município sede, mas a princípio espero que aconteça, né?
tenho mais duas perguntinhas para fazer antes do nosso encerramento. Ok. A primeira é, dentro do laboratório que vocês fazem, na verdade, assim, eu escutei do Guilherme, escutei do Ayrton, e também dentro da palestra do Zé Roberto, assim, semanas atrás, uma sugestão de polarizar alguns momentos das seleções de base a nível de Brasil, né? Então, tipo, trazer um pouco a vivência da seleção brasileira para o Norte, Nordeste, para o Centro-Oeste, alguma coisa do tipo assim, para que a gente possa, inclusive até do próprio Caetano eu escutei isso, que teria se pensado a possibilidade de trazer a comissão, não sei de que categoria, não sei, para Fortaleza, para passar uma semana com os técnicos aqui terem essa vivência com preparação física, com o técnico, com jogadoras, de ter momentos, ter palestras disso. Você acha que essa descentralização, na verdade, de visitar, né, as regiões, as 5 regiões do Brasil, ela é uma forma da gente poder angariar mais meninas, de você poder ter uma visão maior, uma visão mais ampla do nosso mercado da base? Como é que você vê isso? Com certeza, Luiz. Eu acho que eu sou de total apoio, sabe? Eu lembro, eu fui levar a Edinara Branquer, uma época a CBV estava fazendo forma de peneirão, né? As peneiras a nível sempre de 3 estados. Eu lembro que era Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na cidade de Brusque. E eu tinha Edinara Branquer, que hoje está no Pinheiros, né, jogando Superliga, teve sua lesão, mas já está se recuperando. E eu fui levar ela para fazer esse teste, essa peneira, né? E o técnico até era o Maurício Thomas, e aonde que ela se saiu muito bem, né? Mas se não tivesse essa possibilidade de eu ter levado a menina até Brusque, de repente hoje ela não seria jogadora, entende? Então por isso que eu defendo muito. Se tu vai, eu acho que a comissão, sim, da seleção poderia ficar uma semana, tu reunir 3 estados, 4 estados, os mais próximos, né? E fazer sim uma forma de laboratório para aquelas meninas desses estados, né? Desloca a comissão da sua categoria ali da seleção brasileira e vá naquele determinado estado e fica uma semana, onde vai ter divulgação e claro, vai ter uns requisitos, né, para a menina fazer parte daquele laboratório. Eu acho que através dos técnicos dela, das próprias jogadoras, onde que a gente vai selecionar aí 20 meninas, 30 meninas para fazer esse laboratório por região. Eu acho de suma importância, tem meu maior apoio e espero que a gente consiga, e essa é uma das ideias também do Zé Roberto, é a ideia do Caetano, da Júlia, sabe? Eu acho que é muito importante. E uma última pergunta, das mais formais para lhe fazer, né? Como é que você vê o voleibol pós-pandemia? Como é que você vê esse novo momento, na verdade, para o nosso voleibol? Como é que você imagina, como é que você tem essa perspectiva? Pois é, Luiz, como eu falei antes, ninguém esperava, né? É uma situação que a gente está vivendo que parece que é uma história que a gente assistiu em filme, né? Que só acontecia com os outros e não com nós. Mas eu acredito que isso vai passar, né? É importante, sim, a gente continuar mantendo o contato com as meninas, né? Eu acho que por isso que a gente sempre fala, e comenta entre os técnicos, às vezes, né? Às vezes pela live, ou próprio nos grupos do WhatsApp, a gente manter esse contato com as meninas, né? Para elas não se dispersar, que elas não percam aquele interesse,
porque é uma situação que, se para nós é difícil, te garanto que para elas também esteja, né? Porque elas também perderam todo o seu ritmo, né, de vida, onde que elas passavam estudando, saíam do colégio, treinavam o outro período e só iriam para casa às vezes à noite, e o outro dia era totalmente a mesma correria. Então elas estão passando assim por um momento difícil e a gente tem que tentar aproximar, né? E isso que os técnicos estão fazendo, né, se aproximando das meninas através da forma de preparação física, mandando alguma atividade de fundamentação, né? A própria manchete, ataque na parede, toque, isso é de suma importância, porque está mantendo uma relação, né? Porque ela espera isso do técnico, que você continue convivendo com ela, porque você já convivia com ela todos os dias treinando. Então é necessário que tu consiga manter essa relação através dos grupos de WhatsApp, através de reuniões online, né? Eu estou fazendo isso com meus grupos, desde que iniciou essa paralisação aí, na semana seguinte, que aqui parou dia 18 de março, se não me engano, na outra semana seguinte eu já montei atividade para os grupos, eu e a outra professora, e a gente está desde lá fazendo atividade, trocando informações com nossos grupos aqui de Guaraciaba. E eu espero que a pandemia aí volte ao normal. Claro que a gente vai perder, é um ano que a gente vai perder, que eu digo, em número de jogos. E alguns campeonatos importantes não vão acontecer, né? Que não vai ter data, não vai ter calendário. Mas, com certeza, a gente vai perder um pouquinho, sim. Mas a gente vai passar, vai superar isso aí. E com certeza a gente vai estar em quadra aí de novo com nossos grupos, convivendo com as outras equipes, com os outros técnicos. E para encerrar esse nosso momento, Everton, eu queria que você deixasse aqui um recado aqui para os treinadores do estado do Ceará, ou do Nordeste, ou do Brasil, de como que você aconselha para se trabalhar de uma forma mais direcionada, já que você é um treinador mais técnico, né? Então eu queria que você deixasse aqui a sua palavra para os nossos profissionais aqui do estado e da região mais próxima. Um abraço aí para o Rafael, né? De vez em quando, sim, final de semana, eu estou usando essa camiseta do Ceará, tá, Rafael? Não te preocupa. Assim, pessoal, eu acho que forma mágica de trabalhar o voleibol, acho que não tem, né? Acho que cada um tem seu estilo, sua forma de ensinar. Como eu falei antes, PC, eu acho que a gente tem que tentar, assim, manter um padrão a nível de Brasil e cada técnico tentar se enquadrar nesse padrão, né? Que hoje a gente já tem praticamente uma noção do certo e do errado. E tentar, sim, né, repassar sempre o correto para elas. Mas a dica que eu deixo, eu acho que é aquela tu passar para as meninas, né, para te colher resultado. Eu acho que uma situação que aconteceu comigo aqui, eu acho é fazer elas acreditar no teu propósito, né? Fazer elas acreditar que elas vão conseguir realizar o sonho, de repente, de jogar ou de vestir a camisa do teu município, do teu clube, do teu estado, e de repente ter uma seleção brasileira, né? Que hoje, nós como da seleção, a gente quer aproximar, né? Até comentando um pouquinho, Luiz, para essa seleção que foi convocada, aonde que eu pudesse colher informações de jogadoras, de técnicos, eu colhia. Everton. Entende? Oi. Everton, só um instante. Falta 15 segundos. Oi? Faltam 10 segundinhos. Eu encerro aqui e a gente volta para fazer essas considerações finais, tá? Ok.